TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado com a gente aqui na TV Câmara Campinas nessa sexta-feira, dia 7 de maio. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal para abrir o dia de atividades legislativas com uma reunião da Comissão Especial de Estudos da Câmara. Essa reunião que tem como proponente o vereador Arnaldo Salvetti, que aqui se encontra no plenário. E o tema dessa reunião é o tema da comissão, que foi criada para analisar e discutir sobre a normatização, a atualização de legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do solo público. Então, esse é o tema que vai nortear essa reunião, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, e que vai contar com convidados de forma remota, mantendo ainda todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Você acompanha aqui pela TV, pelo canal da TV Câmara Campinas e ainda pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Queria mandar um abraço a todos que estão nos escutando, nos assistindo. Mandar um abraço à minha filha que deve estar me assistindo lá, minha princesinha. Queria agradecer também, os vereadores Débora Palermo, Luiz Carrossini, Carlinhos Camelô, o nosso entrevistado Renato Mesquita, que é o secretário hoje da Secretaria Municipal de Planejamento. O Renato, uma pessoa que vem fazendo um excelente trabalho na secretaria, competente, sério. Parabéns, Renato. A gente tem escutado que a secretaria está andando, funcionando. Isso é muito bom para a cidade de Campinas. E agradecer que, na verdade, o Renato ele está nos ajudando hoje, porque, na verdade, hoje era a reunião que estaria presente o promotor Cubori, mas ele mandou um documento aqui dizendo por que não comparecimento, a participação. Vou ler aqui, agradeço o honroso convite, mas informe que não será possível a minha participação em razão de compromissos anteriormente assumidos. Coloco-me à disposição para eventuais outras oportunidades para debate, solicito seja encaminhada uma nova data. Então, provavelmente ele vai estar participando com a gente numa nova data. Eu queria agradecer pessoalmente todos da TV Câmara, todos que estão trabalhando nesse importante trabalho que é a Comissão de Uso do Solo para as pessoas que mais precisam. Nós estamos aqui fazendo um trabalho que vai ter um resultado positivo. Queria também dizer que essas pessoas que querem a participação popular, fazer a sua pergunta, no WhatsApp 19 9782 97829 8776, 97829 3776, ou por e-mail comunicação@campinas.sp.leg.br. Gente, eu queria passar a palavra primeiro para os vereadores. Vou começar pelo Carlinhos, depois o Rossini e a Débora, que é a nossa mulher, representando aqui as mulheres de Campinas. Muito obrigado, viu, Débora? Carlinhos. Bom dia, vereador Arnaldo Salvetti, que é presidente dessa comissão. Bom dia, Débora Palermo. Bom dia, Luiz Rossini e o Renato, que está aqui junto com a gente aqui, agradecer ao convite e dizer que essa comissão, presidente, a comissão ela já vem fazendo aqui efeitos, porque a gente tem andado nas ruas aí, você sabe que eu ando no meio da nossa categoria ali, e as pessoas já vêm perguntando qual que é a definição, por que da comissão, o que vai fazer a comissão, e vem passando também problemas que eles têm dia a dia, e a gente vem demarcando para a gente estar discutindo nessa comissão. Então, mais uma vez aqui, falar aqui que agradecer ao senhor aí a estar puxando essa comissão, para a gente tentar resolver os problemas da cidade aí, referente ao permissionário, aos ambulantes e a novas oportunidades a essas pessoas que estão aí trabalhando irregularmente, para que a gente regularize elas. Obrigado. Eu ia passar a palavra agora para o nosso vereador Luiz Carrossini. Bom dia, vereador Arnaldo Salvetti, que preside essa comissão aí de análise do uso do solo. Bom dia, vereadora Débora Palermo, que é membro dessa comissão também, vereador Carlinhos Camelô. E um bom dia ao secretário Renato Mesquita, de Planejamento e Urbanismo.
Eu acho importante, vereador Salvetti, né, a gente conversar e ter essa interlocução também com o secretário de Planejamento e Urbanismo, porque a gente sabe que há várias situações, eu não vou falar de conflito, mas que há uma interface entre a atuação, a esfera de responsabilidade da CETEC e a esfera de responsabilidade do Departamento de Urbanismo, né? Só para citar um caso pontual, assim, por exemplo, quem dá o alvará, bares e restaurantes, é o DU, o urbanismo. Mas muitas vezes esses bares e restaurantes se utilizam do solo público, da calçada, de um espaço público para instalar mesas, cadeiras, né? E aí a CETEC é responsável pela gestão. E há sempre uma dúvida com relação a quem cabe a competência da cobrança de algumas taxas, por exemplo, como de publicidade e propaganda, né? E assim, eu acho que há a ver esse afinamento, esse entrosamento, né, tanto da Prefeitura, Administração Direta Urbanismo, quanto da CETEC, essa autarquia, para a gente ver como regulariza e viabiliza, né, o exercício dessas atividades que são em solo público, né, complementarmente, e uma apoia uma secretaria, apoiando a autarquia. Eu acho que é importante. Eu acho que hoje a gente vai poder entender melhor um pouco o papel de cada, tanto de urbanismo quanto CETEC, nessa conversa com o secretário Renato Mesquita. É isso, presidente. Obrigado. Eu passar a palavra para a nossa vereadora Débora Palermo, para fazer sua apresentação. Um abraço. Bom dia, Débora. Bom dia, Arnaldo Salvetti. Bom dia, vereadores Carlinhos Camelô. Bom dia, Rossini. Bom dia, secretário Renato. Desejo a todos uma ótima reunião. Eu acho essa comissão de extrema importância, né, para que a gente possa organizar, né, esse uso, ocupação do solo público, dando o direito das pessoas trabalharem com legalidade e responsabilidade, né, que é muito importante para a gente ter uma cidade mais organizada, né, e onde as pessoas possam exercer a cidadania e o trabalho com dignidade. Estou na comissão para colaborar no que for possível e necessário e aprender também com vocês. Muito obrigada. Quero agradecer todos os vereadores que se apresentaram e quero, já começando, passar para o Renato algumas situações. Como fui presidente da CETEC, como o Rossini disse, tem muitas divergências, né? Vou explicar algumas divergências. Primeiro, a lei da CETEC, que é uma criação de 1974, ela dá que o uso do solo é competência do presidente. O presidente tanto dá o alvará, dá a autorização e dá o funcionamento. É alguma das coisas que vem há vários anos e não mudou até hoje, inclusive quando eu fui presidente. O que acontece, Renato? Você, quando dá uma autorização hoje, você construiu numa praça, né, que tinha essa competência CETEC, tem a competência da CETEC, ou numa praça, ou num lugar de esporte, muitas vezes a pessoa constrói lá a alvenaria, né, o banheiro, uma lanchonete, e aí o que acontece? A CETEC que dá autorização. A partir que ela dá autorização, a pessoa vai lá e constrói, porque isso é competência do presidente. Uma das coisas que nós temos que trabalhar em conjunto com o secretário, e com o planejamento e com o DU, é que a CETEC dê autorização, né, de estar autorizada a colocar o equipamento ou construir o equipamento, mas passe pelo Departamento de Urbanismo a aprovação desse equipamento, né, por competência que a Prefeitura tem, vocês têm, e depois a CETEC dá a autorização de funcionamento. Hoje dá uma autorização que já serve de funcionamento, de instalação, serve tudo. E não tem a responsabilidade se acontecer alguma coisa, porque a gente não acompanha se tem engenheiro, quem construiu, se foi colocado em local apropriado, se aquele equipamento tem um responsável. Então, assim, é muito precário essa autorização que a CETEC dá e essa competência do presidente por estar dando essa autorização, ele fica vulnerável. Como eu tive alguns problemas, né, de competência de zoneamento, porque o solo público não diz que zoneamento que é permitido naquele local. Ele permite a instalação, mas não tem hoje na lei da CETEC se naquele local pode ou não pode tal equipamento
ou tal serviço. Então, a ideia é que a gente divida a responsabilidade, a CETEC dê autorização, o planejamento dê a sua autorização de construção, com todas as regras que tem que ser, a sanitária, passe pela sanitária também, né? Como passa hoje pela INDEC, se você vai instalar alguma coisa em leito carrossel ou na rua, a INDEC dá a sua autorização. Não é feito a mesma coisa com o DU, Departamento de Urbanismo. O que é feito hoje? Em eventos. Eventos, sim. A responsabilidade da CETEC, da autorização do solo público, para instalar um circo ou instalar um evento, é obrigatório tirar o alvará de funcionamento daquele evento por determinado tempo. Então, nós temos que achar uma maneira de fazer uma gestão que seja nova, uma gestão dinâmica, que a gente possa ter todos os órgãos, competências e responsabilidades, com uma pessoa que está construindo, ter a sua responsabilidade também. E eu gostaria de escutar o Renato, né? Muito agradecido, Renato, ter aceitado nosso convite em cima da hora. Eu queria passar a palavra para o secretário. Tem que ativar o seu som, Renato. Está mudo. Continua mudo. Se você não apertar aí do lado no microfone desativar, aliás, tá ativado ainda, tá desativado. Agora sim, agora positivo. Vamos lá. Muito bem. Bom dia, Arnaldo, meu amigo vereador, presidente desta comissão. Bom dia, Débora, vereadora, também, o Carlinhos. Eu não vou chamar de Camelô para Carlinhos, vereador, eu sei que você tem esse apelido, e o meu velho e conhecido amigo também, o vereador Rossini. Primeiramente, agradeço o convite. Óbvio que sempre é uma satisfação estar com vocês, em qualquer que seja a situação. Hoje é uma situação interessante, porque é uma coisa que sempre gostei de olhar e observar, a questão da organização do mobiliário urbano. Porque o que deixa uma cidade feia é a desorganização, que passa por um erro de gestão. É a coisa que eu gosto de bater e falar sempre. E hoje, falando em gestão, eu também tenho que registrar de início que eu tenho que seguir tudo aquilo que bem pensa a gestão do nosso prefeito, o Dário Saad, até neste assunto, nesta pauta também. O meu foco, o meu entendimento é que a área pública, o solo público, em primeiro momento, eu, Renato, falo por mim, não falo pela administração, porque eu preciso tomar esse conhecimento com o Dário, mas eu acho que ele deve ser focado mais para o social, porque o empresário de porte, ele pode se instalar em algum lugar, pagar, fazer. Esse é o princípio meu, o entendimento meu. No que diz respeito objetivamente ao que o vereador Arnaldo Salvetti colocou, essa relação conjunta CETEC e aqui a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, especialmente nesses casos o Departamento de Urbanismo, é muito, eu diria que é vital essa relação conjunta. Por quê? Quando você, CETEC, autoriza a instalação de vamos chamar assim, de um cachorro-quente numa praça, uma casa de lanches, aí ele vai lá, ele tem que fazer, óbvio, alguma estrutura até para atender o seu cliente, ele tem que ter alguma. Não é simplesmente o carrinho, ele coloca uma muretinha, coloca uma cadeira, coloca uma mesa fixa. A gente sabe, conhece Campinas, tem muito dessas instalações. Esse tipo de instalação, entendo eu, que deve passar pelo crivo do urbanismo. Por quê? Porque você, quando vai fazer qualquer construção, por menor que ela seja, ela tem que olhar o interesse da população que está passando ali, que está transitando, ou até mesmo sentando ali para conviver aquele momento de lazer, ou não importa se lazer ou não, mas é necessário pensar na população ali habitar naquele ambiente. Quando você fala nisso, você tem que pensar em urbanismo. O urbanismo, quem pensa em urbanismo, é os nossos técnicos aqui da Secretaria, que podem e devem ter uma relação harmônica com o pessoal da CETEC para levar esse comerciante para lá, ou levar esse stand de venda de alguma coisa para lá, com sabedoria no que diz respeito ao mobiliário urbano e à confortabilidade da população. Acho plausível essa relação entre as duas
a autarquia e aqui a nossa secretaria. Renato, alô, Renato? Oi, estou ouvindo. A ideia é essa. Por isso que eu quando estava presidente, eu montei uma comissão, né, inclusive junto com o promotor, nós discutimos muito essa organização para trabalhar em conjunto, porque isso tinha muitas divergências, porque a gente autorizava, e aí construía muitas vezes um estabelecimento de serviço numa área que o zonamento não permita, mas não permitia, mas a gente mandava para a prefeitura pedir uma certidão para saber se a área é parque, se é a área desativada, se é do município, e vinha o planejamento mandava uma certidão dizendo, olha, é permitido, a área é o solo público, mas o que acontece? Muitas vezes eu autorizava e autorizei alguns serviços que do outro lado da rua o particular não pôde, porque o zonamento não permitia o solo público. Na CETEC a legislação não dizia. Então tinha uma divergência muito grande. Então o que é a ideia da construção dessa comissão? Que a participação da nova legislação da CETEC tenha os seus técnicos participando para a gente criar essa organização, essa padronização, e tinha muitas áreas da CETEC que hoje muitas vezes está abandonada e invadia, o município não tirava nenhum tipo de benefício para a população ou arrecadação para os cofres públicos, mas também a área muitas vezes era procurada por um empresário. O que acontecia? O empresário ele quer investir na área, é uma área pública que ele gostaria de investir, mas a autorização que eu dou é precária. O empresário ele quer fazer um investimento dentro de uma área que caberia para aquela localidade um benefício, não topava. Por quê? Porque a partir do momento que eu dou uma situação precária para ele não investe, porque muitas vezes tem que investir 50, 100, 200, 300 mil, e ele quer que ele tenha um determinado tempo para poder, pelo menos, voltar aquele investimento e ter um ganho. Então, por isso que nós estamos trabalhando, e eu acredito que esse trabalho, trabalhando em conjunto com o DU agora, para melhorar esse atendimento, não só a questão social, porque a questão social é muito importante, né, para poder ajudar a população nesse momento difícil de pandemia, para ser flexibilizada a autorização, né, tanto em praça, hoje está suspenso em praça, por causa do promotor, ele acha que tem que ser licitação. Eu não concordo, eu acho que tem que ser licitação para alguns estabelecimento de serviço. Se o cara vai construir alguma coisa que passe 50 metros, ele tem um investimento. Acho que tem que ter licitação. Agora, aquela pessoa que é questão social, de colocar um key-dog, colocar um quiosque, e você vai fazer a licitação, você acaba... a pessoa que precisa desinteressante, e aí a concorrência é muito grande do empresariado para aquele local, que tem locais em Campinas, e você sabe, são locais que beneficia muito o empresário. Então, você acha uma pessoa para instalar na periferia, Carlinhos, um quiosque. Agora, o empresário não vai lá na periferia, na praça, instalar um quiosque. Então, tem lá um proponente para instalar que vai tirar lá o seu ganho, mas só que tem que ter um critério. Se ele vai instalar na praça, é uma outra situação. Ele tem que tomar conta daquela praça. Não adianta ele também onerar o município em limpeza, ele tem que também ter uma responsabilidade de cuidar daquela praça. Por isso que a gente quer mudar a lei da CETEC. Então, é isso que a gente gostaria de estar participando contigo. Vereador, eu queria só uma palavrinha, lembrando aqui um aspecto que você falou, do conflito com relação ao zoneamento. Essa questão do zoneamento, ela no meu entendimento, ela é uma tarefa legal da Secretaria de Urbanismo com base na legislação do município. A CETEC, eu acho que essa comissão, importante, um dos pontos importantes a serem discutidos é esse. Por quê? Porque a CETEC tem uma legislação, perfeito, mas ela também deve adequar-se à legislação do município como um todo. E é aí que entra a questão do zoneamento. É por isso que o particular, às vezes, ele reclama, como é que pode ali no solo público e não posso aqui? É conflito de uso e ocupação. Então, o zoneamento tem que ser único.
o que vale para o público e para o privado. Uma questão até de bom senso e eu diria até de constitucionalidade, né? Então, este ponto que gera esse conflito deveria ser um dos pontos principais. Zoneamento é aquilo que já está definido em lei. Nós podemos entender que o solo público permite naquele zoneamento a instalação de vamos dar um exemplo aqui, numa praça, de um hot dog. Então, um outro hot dog. Não permite. Então, não permite nem para o público nem para o privado. É zoneamento. Isso diz respeito à cidade como um todo, né? Sim, Renato, eu concordo com você. Eu só não sinceramente não entendo se na área pública ele tem o zoneamento, porque quando eu peço para a Secretaria de Planejamento, né, autorização para saber se aquilo é praça, se é um anel viário ou se é uma sobra do loteamento que ficou para o município, lá não vem especificado. Teria que, por isso que eu estou dizendo, lá vem, não, pode, então tem que ter esse trabalho em conjunto, porque a hora que você manda para a prefeitura, para o planejamento, para o urbanismo, o urbanismo já manda, olha, o zonamento é tal dessa área, é permitido tal, a gente trabalhar em sincronismo, para poder ter essa organização e não deixar o presidente da CETEC numa situação difícil, porque a lei é bem clara, o uso do solo é competência do presidente da CETEC, autorização. Tanto na área de zoneamento, então, eu sei que está desatualizado, eu entendo que nós teríamos que seguir hoje o zoneamento da prefeitura e concordo com você, por isso que a ideia é padronizar para não acontecer mais esses conflitos. Arnaldo, posso fazer um comentário? Sim. Eu acho que esse é um ponto que, inclusive, o Ministério Público tem, eu lembro disso aí, é uma discussão antiga, né? Tem apontado como uma distorção. A área pública, ela não tem zoneamento. Em tese, na área pública só seria permitido serviços institucionais, equipamentos públicos, né, para saúde, educação, assistência. Mas na lei da CETEC não diz isso, Rossini. Não, eu estou falando, na lei da CETEC não, eu estou falando do ponto de vista do uso do planejamento, do plano diretor. Sim, por isso que há uma distorção. Você tem o plano diretor, você tem a lei de uso e ocupação do solo, que define o zoneamento. E é válido para as áreas particulares. As áreas públicas acabam não enquadrando, não há essa correlação. Por isso, uma distorção é essa. Você tem uma área que não permite determinado uso e, na frente, o cara pega uma área pública e instala esse uso. Esse é um problema. Eu acho que, assim, ao longo da história, a gente foi acumulando uma série de problemas de ocupação de espaços públicos, né? Em tese, e eu posso estar errado, você pode me corrigir, que na lei da CETEC também, quando fala da utilização e permite a instalação de equipamentos de uso precário, que sejam removíveis, né? Quando o cara vai edificar o negócio, fazer alicerce, em tese não poderia. Aí o cara bota um negocinho, faz um puxadinho, põe banheiro, água, esgoto e edifica. Não paga IPTU, por exemplo. Aí o cara do bar em frente paga todas as taxas e IPTU, acaba criando até uma concorrência desleal. Então, eu acho que, por isso que eu falei na reunião passada, até quando estava o presidente da CETEC, a gente precisa fazer, e essa comissão vai ter um papel fundamental, né? Fazer essa análise toda e apontar, eu acho que as necessidades de adequação da legislação. Eu não sei se a gente consegue, por exemplo, fazer isso que você está pedindo, que tenha zoneamento para a área pública. Eu não sei se legalmente isso é possível, né? Mas a gente tem que apontar para como é que você disciplina isso, né? Porque se a presidência da CETEC tem autonomia para autorizar a instalação, ou ela teria que ter, nesses casos, que antes de autorizar formalmente ter uma consulta do urbanismo. Eu pergunto, todos os equipamentos em área pública têm planta aprovada, assinada por engenheiro, ART, e nós temos alguns que o cara tem... Ele pediu autorização para então, eu acho que esse é um ponto importante que essa comissão deve se debruçar, sim.
Por isso que eu, desde o começo, eu reportei nossa missão como hercúlea mais fundamental. Era essa consideração que eu queria fazer. É aquilo que você falou, na área pública a questão do zonamento é complicado porque tem essa divergência. Eu acho que tem que ter um critério, eu concordo que o município tem seu zonamento, mas na área pública ele não tem. Eu acho que tem que ter um critério, sim, de seguir, ou na lei nova, na questão da sugestão da lei nova, a gente colocar esse critério, né, de aprovação perante o que permite naquele zonamento, né, o que poderia ser. Mas aquilo que você falou, hoje você tem, é o que eu falei, tem uma lei de 1974, tem equipamento, tem mais de 40 anos, 50 anos instalado, ele foi na CETEC, tirou uma autorização para 20 metros quadrados, porque é cobrado por metro quadrado da construção feita na área, e aí o nego tem 60, 70 metros, ele foi aumentando. Tanto é que eu fiz a fiscalização na época que eu assumi, tinha aberrações, né? Tanto é que a gente corrigiu, e aí o que acontece? Quando você corrige, em vez do cara pagar R$1.000 na CETEC, passa 4, 5 mil. Não compensa, é melhor ir para uma área privada. Aí o solo público fica inviável, é caro o solo público. Então, acho que isso tudo tem que ser revisto. Eu acho que é importante. Por isso que eu estou dizendo, o cara vai construir, ele vai investir, vamos fazer uma licitação, uma concessão para ele naquela área, se a área realmente for permitido fazer essa concessão perante, né, uma autorização da prefeitura, do prefeito. A gente tem que estudar todas essas... O que não pode, e eu tive muito esses problemas na CETEC, tem terreno que é da área pública, terreno está abandonado, vem uma pessoa querer usar o terreno, você... estabelece um valor, um custo para ele pagar para o solo público. Aí você tem o questionamento que você está autorizando o uso daquele terreno. Tá. Mas só que se você não autoriza, invade o terreno e você não recebe nada e o solo público... Então, por isso que temos que construir uma legislação nova. Solo público, terreno público, quem que autoriza? É a CETEC? É a Coab? Quem que é a autoridade? Porque tem essa divergência também com a Coab. A gente autoriza um terreno, aconteceu isso comigo, autorizei um terreno, estava abandonado, a pessoa limpou, tinha bicho, tinha gente invadindo, autorizei, ele construiu lá, fez tipo um local para guardar um veículo e depois lá construiu depois um container. O que aconteceu? Aí veio a Coab, que veio inclusive saber se estava autorizado. Lógico que está autorizado, ele está pagando, tem carnê, e outra. Ele está autorizado e é aquilo que o Rossini falou, é precário, amanhã depois ele tem que sair. Ele pôs um container, né? Então, assim, tem que verificar toda essa legislação, né, que tem que construir com o DU, com a Coab, com a sanitária, com serviços públicos. Então, isso é importante, essa comissão, para a gente tirar essas divergências e construir uma lei organizada para a CETEC e para o município. Mais algum vereador gostaria de falar? Pode falar, Carnice. Depois a Débora. Bom, eu estive ouvindo aqui atentamente as esclarecimentos de todos aqui. Eu penso assim, o vereador Arnaldo, quando eu entrei para essa comissão, eu falo assim, eu conheço muito bem a lei da CETEC, conheço o solo público, vivencio até hoje. Para quem não acha ainda, eu tenho meu box lá na Álvares Machado, vivencio essa questão aí do microempreendedor até hoje. Eu falo assim, eu creio que quando a gente está falando aqui de resolver os problemas da cidade, eu acho que tem que ter uma tese assim, nós temos que resolver o problema da cidade, adquirir mais impostos para a CETEC, ou para a prefeitura, para o município, ou o que seja, mas a minha defesa em cima disso é que as pessoas que estão trabalhando, que é aqueles pequenos, que é aqueles que já vivenciam, que sejam beneficiados, porque não adianta a gente chegar aqui numa comissão dessa, abrir novos espaços, abrir licitações para equipamentos grandes, todinho, que a gente também sabe que aqueles pequenininhos não vão conseguir. Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos pôr aqui que nós temos aí 500 pessoas que trabalham aí regularmente aí nos seus locaizinhos. Quando a gente organizar isso aí, se a gente colocar empecilhos ou até mesmo licitações, nós vamos resolver o problema de grandes empresários, como o Salvetti disse aí. As pessoas vão chegar, vão colocar seu equipamento, vai escolher os melhores lugares, como foi dito aqui,
Em certos lugares que é periferia, a pessoa não vai, mas os melhores lugares vão ganhar licitação, vão colocar seu equipamento, e aqueles coitados que estavam ali trabalhando durante todo esse período irregular, quando chega a hora de regularizar ele sai fora. E nós vamos resolver um problema de outros grandes empresários ou de outras pessoas que vão chegar e vai continuar um problema na cidade, entendeu? Então, eu acho que a comissão ela tem que ter um contexto de nós resolvermos o problema e tentar sanar essas pessoas que estão trabalhando irregular. Regularizar ela para que ela tenha o trabalho, o emprego dela tranquilo, mas quando chega uma lei que beneficie ela também, beneficia a todos. Senão, nós não vamos resolver os problemas. Nós vamos abrir aí mais 2.000 espaços no município de Campinas, aonde vai entrar 100 ou 200 só, 1.900 vai continuar na clandestinidade, entendeu? Sem ter o espaço dele. Então, eu defendo bastante essa questão daqueles que realmente precisam. Claro que tem equipamento aí, o vereador Arnaldo, tem equipamento que é um pouco maior, tem que ter licitação, claro, é uma coisa assim que tem que ter um investimento maior, concordo, mas quanto aos pequenos espaços, a gente tem que tentar adequar para que essas pessoas sejam beneficiadas. É isso. Queria passar a palavra para a vereadora Débora. Obrigada, presidente. Eu assim, me inscrevi para essa comissão, na verdade, entendendo que ela seria para rever toda essa legislação sobre o uso e ocupação do solo, que eu acredito que tem que ser revisto. Uma coisa que nós temos que entender é que terreno público é diferente de solo público. Porque hoje em Campinas, isso está muito desorganizado, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que ver na legislação o que é solo público, onde é solo público e o que é terreno público. E aí, definir por zonas esse solo público e o que pode ser feito com ele. A questão de ocupação, eu acho complicado não ter licitação, porque pode ser beneficiado os amigos do rei. Sim, né? Vamos falar, né? O que realmente acontece? Eu acho assim, nós temos que ter... A licitação, ela é um processo democrático. As pessoas, todos podem participar. Eu tive cantina escolar por muitos anos. E a cantina escolar, ela tem um período e tem que fazer nova licitação. Não é você entrar e ficar de eterno. Né? Então, acho que isso também que eu queria saber, que eu não, sinceramente, o Salvete, Carlinhos, o Renato, eles podem me responder. Existe um prazo para ocupação do solo? Porque eu entendo assim, já que é para ser social esse atendimento, e eu acho que isso é importantíssimo, ter essa questão social que o Carlinhos traz, eu acho muito interessante isso, Carlinhos, porque tem que atender a questão social mesmo, das pessoas terem oportunidade de trabalho, de trabalhar, né? Mas aí, eu acho assim, daí você fica 5 anos, você já tem um capital para abrir o seu comércio numa área regular. E abre espaço para uma outra pessoa que não tem condições e que pode começar a vida dela ali. Porque a gente também sabe que tem muita gente muito rica em solo público, que já está há muitos anos explorando o solo público, já ganhou muito dinheiro, tem condições e tem lojas alugadas em outros lugares e continua fazendo uso do solo público. Daí foge da questão social, gente. Totalmente. Então, a gente tem que ser honesto, já que a gente trabalha para o povo e para a população, nós temos que ser coerentes, corretos, responsáveis. Né? E eu espero isso dessa comissão. Então, se é social e deve ser social essa questão do solo público, então tem que ter licitação e tem que ter período de uso para a pessoa poder depois
ela vai ganhar dinheiro dentro do solo, em cima do solo público, ela vai se organizar, se estruturar e depois pode ser revisto, lógico, eu acho que tem que ser revisto se ela tem condições, né, ou se pode prorrogar, nós podemos ver isso na legislação, mas a gente tem que abrir espaço para outras pessoas carentes que precisam fazer o uso social do solo público e depois essas pessoas também caminharem a vida indo para um comércio maior, alugando espaço maior, adquirindo um imóvel, né? Porque a gente sabe que tem muita gente no solo público que tem imóvel grande na cidade, gente, e continua usando o solo público. Questão de metragem, a gente sabe que tem muita gente fora do padrão. Eu espero que essa comissão tenha sido feita para isso, para a gente regularizar todas essas questões do solo público, né? Zoneamento, a gente discernir ali, né, na lei, o que é solo público, o que é terreno público e como faremos o uso de tudo isso de forma social e de forma organizada, tá certo? Muito obrigada, gente. Vereador, eu concordo uma palavra que a Vossa Excelência falou, por isso que essa comissão, a ideia é refazer, né, e ajudar a CETEC a construir uma nova legislação, né? Essa situação que a vereadora falou hoje em Campinas, realmente, que nem terreno, tem gente que construiu prédio em terreno público. Quando eu falei que foi autorizado, não era terreno, era um espaço público que era um resto de um loteamento que está abandonado e que daqui a pouco ia invadir. Então, assim, eu acho que tem que ter legislação, eu concordo, ou licitação por tempo determinado, ou verificação da questão do que foi construído, só que nós temos uma legislação de 1974 até hoje, e as pessoas se apoderaram do solo público, fazem o que hoje estão construindo, fizeram prédio. Então, assim, eu acho que assim, essa legislação, além de ter que fazer a mudança na legislação, atualizar a legislação e verificar qual vai ser o melhor caminho a ser tomado com as novas concessões. Porque eu também concordo, o nego fica milionário, ele toma conta, vende por 700, 800 mil, né? Hoje tem um cara vendendo na calçada um negócio por 700 mil, ele anuncia ainda, né? Ele está anunciando que está vendendo. Então, eu não sou contra que ele faça o comércio dele, ele faça o ponto dele, mas em área privada, né? Não em área pública. A área pública é do povo, ele não pode vender. Hoje a população, ela muitas vezes, ele distorce a questão da legislação e quer vender. Então, se ele quer vender o equipamento dele, tudo bem. O equipamento, né? Agora, vender um equipamento por 700, 800 mil reais, eu acho que não é por aí, ele está vendendo no solo público. Então, isso nós temos que acabar em Campinas. Nós temos que dar oportunidade para quem precisa. Quando eu falo licitação, eu falo com uma situação de, assim, você tem áreas públicas, áreas que hoje tem comerciantes querendo construir e ele não vai construir se ele não tiver uma garantia, mas com um tempo determinado. Depois volta para o município. Então, assim, agora, eu também concordo com o Carlinhos, nós temos que dar preferência para as pessoas que precisam, né? A gente tem que fazer essa... Agora, desculpa, hoje o critério adotado para você colocar ou ceder um espaço é aquilo que a vereadora falou. Você não pode ser amigo do rei para ter. Eu tinha problema na CETEC com o presidente, porque tem que ter uma regra, né? De entrar com autorização, de pedir a autorização, de se fornecer a autorização, e aí o promotor acha que a gente está cedendo porque é amigo da pessoa, não tem nada. Eu acho que assim, ninguém entrou com pedido. Se tivesse entrado 10 no mesmo local, faz sorteio, vê qual é o serviço. Agora, não acontece isso. Na CETEC acontece uma pessoa que ele acha um local, ele vai lá e protocola, a CETEC tem o fiscal que vai lá ver o local, vê o que pode ser feito e autoriza. Não é porque foi colocado lá que é amigo de fulano, o B, eu sei que foi autorizado. Mas tem que acabar com isso, tem que ter, inclusive, dar respaldo para o presidente da CETEC que está autorizando. Carlinhos, quer falar mais alguma coisa? Depois eu vou encerrar, por causa o secretário, ele pediu para participar, que ele tinha compromisso agora às 11 horas. Não é rápido, só vou falar duas questões do que a vereadora Débora falou aí, falou com muita propriedade na questão aí que acabou
falando de quem precisa, que é a questão social, e também falo assim, eu particularmente, eu discordo com algumas questões que foram faladas nessa reunião. Um exemplo, você dá um espaço para uma pessoa, vereadora Débora, você dá um espaço para essa pessoa há 4 anos, vamos pôr aqui um exemplo, 4 anos, essa pessoa, ela vem, ela dedica toda a vida dela a construir um ponto. Às vezes ela pega um local ali, o vereador Salvetti sabe, às vezes ela pega um local ali, aquele local é esquecido, e ela trabalha dia e noite para adquirir aquele ponto e fazer aquele ponto funcionar. A hora que está funcionando legalzinho, você tem que dar espaço para outro. O outro que vem pega tudo pronto, entendeu? Ele não teve esforço nenhum para se fazer aquele ponto. É como nós conversamos aqui, é que nem um comércio, qualquer comércio. Você faz o ponto, a hora que o ponto pega, a pessoa fala, eu vou passar. Tem oportunidades que, não vou discordar, que a pessoa faz o ponto e como aí é privado ou que seja particular, da forma que for, a pessoa faz o ponto. A hora que ela fez, ela vai e vende, ela ganha dinheiro em cima disso. Tem muitos que fazem isso. Compra uma loja, faz a loja movimentar, todinha a hora que movimenta, ela vai e vende, ganha e abre outro local para fazer a mesma coisa para vender. Então, ela vive disso, entendeu? Que não é o caso do solo público. O caso do solo público são pessoas que estão ali, vão fazer o ponto e vai se programar o sustento da sua família. Eu vou citar um exemplo, vereador. Eu estou há 25 anos como microempreendedor, que eu não falo mais camelô, porque é microempreendedor. O camelô é uma referência para Campinas, mas eu falo microempreendedor. Um exemplo, ali, quando eu cheguei em 1990, 91, tem pessoas que já tinham 40, 39 anos, um exemplo. Hoje, ela está com 60, 70 anos. Você imagina se arrancar essa pessoa, se ela sabe fazer outra coisa. Ela não vai saber. A vida dela está toda ali dentro daquele espaço. Ela construiu naquele âmbito ali aquela questão dela. Então, ela não vai conseguir. É a mesma coisa. Nós estamos lá, os camelôs, nós temos 1.200 camelôs na área central. São 4, 5, 6 ou 7 setores. Se você falar assim, os camelôs querem sair daí, que eu sempre bato, não quer. Mas o que a gente está fazendo na questão do shopping popular lá, que a gente vai para a Rodoviária Nova, onde foi cedido um espaço, e nós vamos pagar para a construção desse espaço, para que realmente acabe isso, porque isso é uma indefinição para a gente. Hoje, a pessoa está ali no camelódromo, será que vai sair? Será que vai ter algum problema? Será? Então, ela não consegue se planejar, ela não consegue viver a vida dela em termos dessa questão. Então, na questão da construção do shopping, construir o shopping é uma concessão de 30 anos, podendo ser prorrogável para mais 30. Ela sabe que ali ela vai investir, como o vereador falou aqui, ela vai investir, mas ela tem um certo tempo para adquirir isso de volta, como é a questão da concessão que ele fala na questão do uso precário. Ninguém vai investir um dinheirão na questão do uso precário, que amanhã ou depois vai ser construído isso aqui, você vai ter que sair. Todo o investimento dele foi por água abaixo. Então, eu acho que nós estamos aí falando, só temos algumas divergências, mas a mesma língua na questão da licitação. Eu creio que equipamento grande tem que ter licitação mesmo, tem que colocar lá para ter licitação, só que a gente também tem que adequar essa lei, essa comissão, para que a gente também contemple os pequenos, aqueles que realmente precisa, para que amanhã ou depois a gente não cometa uma injustiça que privilegiou alguns e os que estão ali trabalhando há muito tempo ficam de fora. É isso, mas agradeço. Valeu. Bom, eu queria passar, para encerrar, eu quero agradecer aí a participação de todos, queria passar para o Renato. O Renato tem compromisso agora às 11 horas, Renato. Se tem mais alguma coisa para falar, se gostaria de falar alguma coisa, e agradecer já o seu convite, o nosso convite a você e você ter aceitado. Eu tenho, sim, esse compromisso, infelizmente, mas agenda é agenda, e ouvi atentamente a todos, compreendo, tal qual vocês. Minha opinião franca e direta é que esta comissão ela é mais do que necessária para que possamos pensar a população que atua neste segmento, que é uma população, na maioria, carente
de N coisas, de estrutura, de conhecimento, de apoio de um modo geral. Tanto é que o vereador Carlinhos, desculpa, Camelô, mas você é chamado assim mesmo, não tem problema, é uma honra, né? Colocou bem a situação desse pessoal no que diz respeito à sua segurança, no seu plano de vida futuro, porque ele não sabe se fica aqui, se fica ali, se não fica. Então, essa comissão tem que discutir, especialmente, a questão da legalidade, outra especialmente tem que discutir como vê isso a política do nosso prefeito, né, o Dário, para que nós possamos, de forma harmônica, objetivar e atingir uma legislação nova que possa, de fato, atender a essas colocações que aqui fizemos, de maneira da organização. O que mais prejudica o dia a dia das pessoas na sociedade é a falta de organização. Quando uma sociedade é organizada, óbvio que conflito sempre tem. Ninguém aqui é parecido, é igual ou idêntico. Essa desigualdade de compreensão é que gera o conflito. Mas quando você tem uma regra bem organizada, esse conflito reduz e a gente tem soluções, se não instantâneas, eu posso dizer que imediatas. É assim que eu penso gestão em todos os aspectos. Parabenizo a iniciativa, a secretaria, na minha pessoa, está à disposição e tenho certeza que todo mundo aqui que gosta de colaborar vai se colocar à disposição. E, seguindo as determinações do prefeito, eu vou procurar doar aquilo que eu conheço para o assunto e atingir os objetivos que bem foi colocado aqui por todos os senhores e a senhora. Obrigado, tá, Renato. Mais uma vez, obrigado. Bom dia a vocês. Obrigado aí pela fala e por estar participando. Alguém gostaria de falar alguma coisa para encerrar? Bom, eu vou como está tendo a participação, né, do nosso querido público de Campinas, o João Ricardo, que se discuta sobre o Furitruc. Tantos precisam trabalhar. O poder público tem que promover o empreendedorismo. João Ricardo, isso nós vamos discutir, foi falado na outra reunião com o presidente da CETEC. Tem que ter uma legislação também para Furitruc, só que eu acho que tem que sair da CETEC, dessa comissão, não é da Secretaria de Turismo. Desculpa, eu acho que a Secretaria de Turismo tem que participar, sim, junto com a gente, mas tem que sair essa legislação, uma legislação para Furitruc da CETEC. E nós vamos ter a oportunidade de numa audiência pública, escutar vocês também, né, Carlinhos? E também quero agradecer o amigo Simvaldo Origon, que está aqui. Parabéns à comissão, assuntos importantes que têm que ser normalizados. Sugiro convidar as universidades para participar da comissão. Simval, obrigado, nós vamos avaliar isso, a comissão vai avaliar, se precisar nós vamos chamar assim, acho que é importante, mas a comissão vai avaliar e se for dentro da comissão esse aspecto de convidar, nós vamos convidar. Eu queria agradecer a todos, né, a vereadora Débora Palermo, o Carlinhos Camelô, o vereador Rossini, e queria também aproveitar que nós estamos aqui numa sexta-feira, aproveitar em nome da nossa Débora Palermo, vereadora, né, da minha mãe Carmen, da minha esposa, né, Dia das Mães está aí, domingo. Quero dar um abraço através da Débora, através da minha mãe, da minha esposa, a todas as mulheres de Campinas, do Brasil, mulheres guerreiras, as nossas vereadoras aqui da Câmara, que são aguerridas, que a gente fica contente de ter uma Câmara com essa quantidade de mulheres. Tem que ter mais, porque esse debate passa a ser democrático e o debate com as mulheres, a gente que... Eu adoro a minha mãe e tenho certeza que ela pensa nos filhos, pensa com mais carinho nas pessoas. Eu quero agradecer, Débora, em nome de todas as mulheres, vocês, Dia das Mães, obrigado. Um grande abraço a todas as mães de Campinas e do Brasil, né, que nós estamos precisando. E dizer aqui o seguinte, a Câmara de Campinas, né, essa tragédia que aconteceu em Santa Catarina, se comoveu muito. É uma tristeza ver ainda pessoas que fazem tanto mal, né? As mães, que são mães que perderam os filhos lá naquela tragédia. Um grande abraço nosso aqui de todos os vereadores, das vereadoras, né, do presidente da Câmara, as mães lá de Santa Catarina, e a gente está comovido com essa tragédia. Abraço a todos, um grande abraço, e está encerrada a nossa reunião dessa comissão. Um abraço a todos.
Encerrada então às 10h56, mais essa reunião que ocorreu de forma remota, mantendo o distanciamento social, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, da Comissão Especial de Estudos da Câmara de Campinas. Um debate democrático para debater a normatização, a atualização da legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do uso do solo público. Lembre-se que logo mais Gabriel Castro está aqui fazendo companhia para você na tela da TV Câmara Campinas, trazendo as últimas notícias no Câmara Total. Para você, uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana e até mais. TV Câmara Campinas.